E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje falar um pouco sobre gráfico 3D. Aqui é aquele nosso código que a gente estava calculando, ó, script de cálculo, certo? Onde a gente viu alguns comandos básicos, como vocês podem ver nas aulas passadas, e aqui a gente também viu gráficos 2D, né? Viu propriedades, viu título, viu escala, viu a questão do box, essas coisas, né? Que a gente estava vendo antes. Eu só comentei aqui para deixar ele comentado e esse código vai estar disponível para vocês brincarem com ele, certo? Isso, o ideal era vocês terem acompanhado fazendo junto. Mas, se não fez isso, o código está disponível para vocês, certo? Qualquer errinho, vocês desconsiderem, porque eu mexi bastante nesse código para poder fazer isso aqui. Então, vamos lá. E fica o desafio, né? Se ficar algum errinho aí, tenta descobrir o porquê. Que essa vai ser a sua vida usando Octave. É fazer você tentando fazer, dando erro, e descobrindo onde está o erro. Essa é a vida de programador, né? Pelo menos é o que dizem o pessoal da computação. Então, vamos lá. O que eu preciso para poder ter um gráfico 3D? Eu preciso coordenar x, y e z, certo? E para isso a gente tem a função plot3, né? Então, o que acontece aqui? Eu coloquei aqui help plot3 para a gente ver como é que é a característica da função plot3. Então, sempre que você for procurar a função e ficar curioso sobre ela, só vem aqui, digita help e é o nome da função, certo? Seguinte, aqui vai parecer bem como eu já falei antes. Eu vou reforçar isso para vocês, caso vocês queiram aprender por si próprios, né? O que acontece? Aqui vai estar sempre um resumo, porque isso aqui é meio que uma versão do MATLAB, uma versão gratuita do MATLAB, certo? Mas vocês podem muito bem pesquisar, tipo, help plot 3, MATLAB. E lá vai ter como você faz, óbvio, tá tudo em inglês, mas como você faz, exemplos que são muito bons para você poder olhar, inclusive os fóruns, caso você tenha algum problema nas funções, você pode ir lá nos fóruns que ele sempre tem. Não, assim, você pode pesquisar o Octave, mas o MATLAB, como é o Octave, é meio que quase idêntico ao MATLAB, e o MATLAB, como é para empresa, muito mais gente usa, ele vai ter muito mais discussão. Então é melhor você olhar no fórum do MATLAB, certo? Então, voltando aqui para a nossa função, plot 3, ele tem as características aqui, ó, x, y e z, né? Tem as propriedades, valores, e que vai depender do que você vai usar como parâmetro, tá? Então, é o seguinte, aqui eu setei os seguintes valores. Criei uma figura 1, o x vai de 0 até 40π, dividindo o π em 25 vezes, né? Na verdade, não. π sobre 25 vai ser cada um. Então, vai ser 0, π sobre 25 e assim por diante. Vai somando π sobre 25 até chegar a 40π. Então, aí tá. F1, 2 vezes seno de x. F2, 3 vezes cosseno de x. Como está na ordem aqui, ó, x, y, z, eu vou usar aqui também, ó, F1 vai ser o meu x, vai ser a função do meu x, F2 vai ser essa função aqui, 3 cosseno de x, e o meu z vai ser 2 vezes x. E aqui eu usei o comando para cor, então, aspas, K, vai ser preto o meu gráfico, e o comprimento de linha vai ser 2. Vamos botar só essa daqui primeiro, só para vocês verem, olhar. Vamos usar aquela tática que a gente tinha usado antes. Vim aqui e usar isso aqui para rodar só isso daqui, na figura 1. Vou mandar rodar. E tá aí o meu gráfico, certo? Tá faltando legenda, né? Vamos colocar legenda. Eu deixei bem aqui, ó. Vamos colocar só isso aqui. Ctrl C. Legenda não. Título, né? Título, rótulos. Rótulos fica melhor. Tá, vamos deixar isso aqui e vamos mandar rodar de novo. Vamos abrir ela aqui. E assim é a função, o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Eu posso vir aqui, ó, em comando rotate e observar o meu gráfico. Em X, eu vou ter o 2 seno com o Y sendo 3 cosseno de X e a cada incremento que vai tendo, ele vai subindo 2x, certo? Eu poderia vir aqui e escrever, z é igual a 2x e colocar aqui só z, né? Então, vamos deixar isso aqui assim e mandar rodar. Vai dar a mesma coisa, certo?
tanto faz. Então, tá. Tem o meu gráfico aí. Ele está parecendo um ovo, porque não é seno e cosseno, é 3, um, 2 do outro. Mas se eu quiser parecer uma bola, eu venho aqui, só tiro esse daqui, seno e cosseno, e ele vai ter que me dar um círculozinho bonitinho. Vamos pegar aqui, rodar. Ainda está parecendo um ovo. Mas está parecendo um ovo por causa da escala, pessoal. Tá vendo aqui, ó? O eixo Y é menor que o eixo X, mas se eu reduzir isso aqui, ó, para deixar do tamanho igual, o eixo X com o eixo Y, ele vai me deixar bonitinho como um círculo, tá? Então, tá aí, nosso gráfico. Ele gerou isso aqui. Então, agora vamos para o próximo aqui. Ó. Vamos descompletar essa parte. Agora, eu vou ter F3, vai ser x elevado a meio, ou seja, a raiz de x, né? É basicamente uma coisa que basicamente eu podia vir aqui e escrever squirt de x, mas vamos deixar assim. Eu queria variar alguns parâmetros. Então, F3, F4, e eu vou mandar pautar F1, F2. Ah, detalhe, aqui eu quis mostrar uma coisa para vocês. Eu já tenho na figura 1 o gráfico, né? Eu poderia muito bem vir aqui e tirar essa parte aqui, colocar embaixo, colocar um plot 3, e aqui em cima eu venho aqui e coloco um hold, opa, hold on, certo? Mas, quero fazer tudo no mesmo plot para economizar linha. Tem como? Tem. Eu venho aqui, ó, digito o X primeiro, o Y, o Z, a cor que eu quero e os parâmetros. Eu coloco os parâmetros. Em seguida, eu já começo com a nova coordenada. X, Y, Z e os parâmetros, certo? Então, tecnicamente, isso aqui teria que me dar o mesmo gráfico que a figura 1. E, junto com ela, colocar o gráfico 2. Na mesma figura, eu quero colocar os dois, certo? Então, vamos mandar rodar aqui. Tá aí minha figura 1 e tá aí minha figura 2. Ficou estranho, né? Ficou parecendo uma cobrinha saindo. Mas essa é a figura aqui, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Aqui não ficou tão agradável a imagem, né? Porque eu coloquei, como a gente viu antes, o axis limits. Cadê? Aqui, ó. Coloquei os limites dos eixos assim. Então, deixa eu só voltar as funções como estavam antes. Antes. 3 vezes tananã, tananã. E aí tá o meu gráfico. Certo? Como é assim que eu fui por tentativa e erro achando, mas você consegue colocar dois gráficos ao mesmo tempo, certo? E aqui está limitado por conta dos eixos. Se eu deslimitar, vai ficar um negócio muito feio. Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês. Vou deixar o próprio Octavio fazer. Por causa dessa função aqui, ó, x elevado a meio. Ou não, né? Ficou até melhor, para pensar. Mas como vocês podem ver a escala, né? A escala aqui tá de y tá de menos 3 a 3, e aqui tá de menos 2 a 12. Então tá maior. Mas fica melhor para ver mesmo. Certo, pessoal? Então, beleza, vamos continuar aqui. Eu poderia, aqui nesse aqui eu coloquei para falar que, por exemplo, eu tenho essa figura aqui e essa figura aqui. Poderia muito bem só vir aqui, colocar um subplot e juntar as duas mesmas figuras, certo? Mas é só para vocês caso quiserem organizar as figuras. Então, vamos lá. Vamos falar agora desse código aqui, ó, dessa parte. Vou documentar o x, y e esse aqui. Pessoal, é o seguinte, olhando para o nosso gráfico aqui, ele tem, tecnicamente ele teria uma malha aqui embaixo, para pensar, ele tem tipo, se eu colocar o grid, aqui, ó, ele tem uma malha aqui embaixo, né, com o eixo x, com o eixo y faz uma malha, e aí eu subo no eixo y, o eixo z, desculpa. Então, x, y, e eu subo no eixo z. Então, é essa malha aqui que eu teria que formar para poder fazer meu gráfico, né? Então, se eu falar aqui, ó, o x está indo de 1 até 5 e o y está indo de 1 até 4, se eu usar esse comando aqui, ó, o que, que ele vai fazer para mim? Vou mostrar para vocês, deixar mais aberto e rodar. Vou rodar as minhas figuras. Presta atenção, ó, x, y, e aqui tem esses vetores gigantes. O x, ele tem 9 colunas e o y ele tem 7 colunas, certo?
Olha aqui para a carinha do x. O x começa em 1, 1,5, 2, e ele vai repetindo essa ordem nas próximas linhas. O x, o y, perdão, já é o contrário. Ele começa em 1, vai para 1,5, 2, 2,5, e aqui é o seguinte, ó. Ele permanece a mesma linha, as colunas, a primeira linha tem as mesmas colunas, as colunas são iguais, enquanto o x já muda. Então, ele vai pegar, cruzar esses valores e formar aquela grid, certo? Então, beleza, eu tenho a minha base. Essa vai ser a base do meu gráfico. Eu poderia vir fazer isso se eu quisesse uma mesh grid diferente. Se eu vim aqui, ó, aproveitar que já estamos aqui, help mesh grid. Apareceu o comando mais uma vez. Eu recomendo você utilizar o Octave caso você queira aprender mais a fundo, certo? Ou que usar os tutoriais do MATLAB. Tá, vamos lá. Devido aos vetores, dados os vetores x e y, vai retornar a matriz x, x e y, y, certo? Então, beleza. X, x, y, y. No caso, eu só usei o seguinte. Um vetor, porque aqui ele quis diferenciar, né? A variável x e a variável x, para ser diferente. Mas como aqui a gente fez o seguinte, colocou variável minúscula e variável maiúscula, certo? Lembrando que o Octave faz essa diferenciação. Então, ele vai criar esses vetores que eu mostrei para vocês. E isso vai ser a nossa grid. Vai ser a nossa, aqui ó, correspondente a uma grid 2D. Criando uma grade, né, 2D, certo? Então, beleza. Sabendo disso, se eu quiser, por exemplo, criar uma grade que aí sim eu vou limitar o meu eixo. Por exemplo, aqui meu eixo estaria limitado entre 1 e 5, certo? O eixo x seria de 1 a 5 e o y de 1 a 4. Ah, mas se eu estou fazendo um gráfico assim, eu quero que ele seja... Ah, o x seja igual a y. Para mim não precisar escrever isso aqui, deixa eu até deixar só isso comentado. Tá, aqui eu criei a grade, né? Se eu não quiser fazer isso, eu só posso fazer isso aqui, ó. Faço mesh grid e escrever os limites. Então, vai de menos 10 a 10, tanto em x quanto em y. X está recebendo esse valor e y também está recebendo esse valor. E vai formar essas matrizes que a gente viu aqui, certo? Então, beleza. Então, vou deixar isso aqui comentado. Isso aqui não tem mais interesse para nós. Deixa isso aqui caso você queira fazer um gráfico em específico, certo? Os gráficos que a gente vai ver aqui são exemplos do MATLAB, que ele dá lá na pequena explicação dele, mas que já dá para a gente falar muita coisa em cima dele, né? Então, tá, agora meu mesh grid vai de menos 10 a 10, x e y, certo? E eu vou criar uma função, y recebe seno de x, e x é cosseno de y, certo? Então, deixa eu dar um espaço aqui para ficar bonitinho. Vou criar uma figura 3, e essa figura 3 vai receber esse aqui, ó, esse subplot. Então, presta atenção aqui no seguinte. Eu escrevi aqui, ó, mesh xyz, certo? Essa função, ela vai criar, eu vou mostrar para vocês, mas eu quero falar só para vocês imaginarem um pouco. Ela vai criar o gráfico 3D bonitinho, só que não vai ser liso, não vai ser a superfície, vai ser só as linhas, certo? Agora, quando eu crio o surface, ele está recebendo XYZ, presta atenção nisso, XYZ, certo? Quando eu crio um surface, aí sim é uma superfície. E além de ser uma superfície, ele vai criar as linhas de contorno. Quando a gente vê lá em cálculo, as linhas de contorno meio que dão a altitude ou elevação no eixo Z. Então, vamos dar isso aqui. Mais uma vez, ó, os gráficos são idênticos, né? Tirando que esse aqui é o mesh, esse esse que não tem a superfície é o mesh, ele criou as linhas, certo? Mas já dá para ter uma noção que ele é um gráfico 3D, certo? E aqui, como vocês podem ver, essa função mesh, ela, a partir da altura, por exemplo, tá vendo aqui em cima, ó, esse pico aqui está amarelo. Já o pico mais embaixo aqui está roxo. Então ele vai num gradiente de temperatura, um gradiente de cores. Então, mais alto ele vai mudando a cor até o mais baixo. Isso tem como alterar com o GV mais para frente. Você pode criar sua própria escala de cor ou usar já pré-definidas, que são muito boas por sinal, certo? Então, tá aqui. A diferença entre eles aqui, eu tenho a superfície aqui no surface, surface, né? E eu tenho as linhas de contorno aqui embaixo.
Né? Lembrando que quando a gente tem as linhas muito próximas, né, significa que está subindo a altura ou elevação. Então, tá aí, ó. Mesh, Dual Mesh, e aqui eu tenho o Surface. Agora, o próximo seria esse aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês, vamos só comentar antes de rodar ele. Criei uma nova figura e aqui eu tenho essa função. R recebe isso e Z vai receber uma função em função de E, tá? E aqui eu criei só um Surface C. Surface C eu deixei, como aqui eu só criei esse Surface Z, né, no caso. Aqui eu deixei x, y, z. Nesse caso, x vai desse mesh grid aqui, ó, de menos 10 a 10. Nesse caso, quando eu escrevo só surface, ele vai me dar esse gráfico aqui, ó. Ele vai fazer do jeito que é o padrão dele. Vamos aqui mandar rodar. Essa é a função com as linhas de contorno, certo?